Salve família, tem um novo episódio de Criative-se começando. Que bom ter você com a gente. É muito importante saber como tem sido essa experiência, o que você tem aprendido, o que tem mexido com você, o que você gostaria também de ter aqui. Sempre temos um convidado, às vezes também trazemos algumas pessoas para discutir um assunto, ou eu compartilho também algum assunto com você. Então, se você tem algo, uma pergunta, se algo mexeu com você, uma sugestão, compartilha com a gente, interaja. É bom ter o que você traz para essa mesa também. Aqui é um ambiente de ativação da liderança, da criatividade, da espiritualidade. Se mexeu com você, compartilhe com outras pessoas também. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber um grande amigo, Pedro Elias, da INA de Londrina, ele que também é o idealizador do perfil A.Antítese. Antítese, que é um perfil que fala sobre cosmovisão bíblica, sobre apologética, tem ali também uma chamada, uma abordagem para a nova geração, que eu acho super importante. Ele é casado com a Raquel, é pai de 3 filhos. E só tem 31 anos, gente. Ser pai cedo aí para depois, mais tarde, aproveitar os meninos daí. Conseguir correr atrás no futebol, né? Exato. Isso aí. Muito Poxa, bom. Que bom ter você aqui. Prazerzaço estar aqui. Obrigado, Marcos, por me chamar. A Igreja na Cidade, vocês, o Eleve é uma referência para o Brasil e para nós, Geração Livre lá, Ministério de Jovens, né? Você também já foi lá algumas vezes em Londrina, né? Sim. Menos, eu não sei se foi 3 vezes ou, não sei, umas 2, 3 vezes, mas por aí. Muito especial estar aqui, um prazer muito grande poder compartilhar e conversar aqui com você. Vai ser bom demais. E você que é líder de jovens, você tem que acompanhar, tá? A Geração Livre da Igreja Nova Aliança de Londrina. Os caras têm muita criatividade, têm uma abordagem profunda, inteligente, sábia para a nova geração. E também é um ministério que o Pedro Elias lidera. Isso aí. Agora você está liderando os jovens e seu irmão está liderando os adolescentes. Isso, eu liderei os adolescentes durante 6 anos, né? Assumi bem cedo, inclusive, né? Eu tinha 24. Liderei 6 anos e daí, recentemente, no meio da pandemia, eu transicionei e recebi daí os jovens, né? O pastor Wagner, que estava antes, você conhece ele foi plantar uma igreja em Portugal, daí meu irmão, que estava comigo como supervisor, assumiu os adolescentes, né? Eu não lidero Geração Livre inteiro, né? Eu ajudo muito meu irmão por já ter caminhado, né? Mas, assim, em termos de liderança mesmo, eu lidero os jovens, né? A escola do Interns lá, que é a nossa escola de teologia para os jovens, né? Faço parte do presbitério também, junto com meu pai, então sirvo em várias áreas, ajudo em muitas coisas na igreja, né? Enfim, e tem o Antítese que você acabou comentando também aqui, que eu cuido também, que foi um projeto que a gente começou e tô tocando aí, como algo paralelo. O que você aprendeu, assim, tirou de lições para a vida liderando adolescentes? Cara, adolescentes é uma fase fantástica. Quando você tem o coração do adolescente, você tem tudo, né? O jovem, eu já tenho percebido que é diferente. A gente lidava com o jovem porque a minha liderança inteira era jovens, né? Então eu pastoreava mesmo jovens. Mas pastoreando adolescente, você percebe que é uma montanha-russa, mas quando ele se entrega completamente. Ele não tem nada que vai segurar ele, entendeu? Então eu lembro que a gente foi começar a entrar nas escolas, né, para fazer o Ministério de Evangelismo nas escolas. A gente chegou a entrar em 35 escolas em Londrina. E a molecada, eles entraram assim, a gente chamava de âncora, né? Âncora eram os grupos pequenos que a gente tinha de evangelismo nas escolas. E assim, foi impressionante a proporção que isso tomou. E os jovens sempre tiveram mais dificuldade, porque o jovem, ele é mais... ele é mais constante, ele é mais fiel, né, a longo prazo. Mas em termos de entrega, o adolescente, ele se entrega por completo. Ele vai dar a vida, assim. Você fala para ele, vem aqui... Você tem que falar com os pais, lógico, né? Porque o pai que tem que deixar, mas ficar à madrugada, fazer uma coisa louca, assim, ele vai fazer, entendeu? Então, isso é muito legal, porque... Você acaba, quando você tem o coração dele, você tem tudo. Você vai fazer muita coisa, assim, né? Então, eu aprendi muitas coisas no ministério com os adolescentes. Foi um tempo muito especial, assim. Eu falei para você no início aqui. Foi muito bom, né? Agora estou numa outra fase. Também senti que depois, com os filhos, foi mudando. A faixa etária, ela muda, né? Em pouco tempo, 6 anos é uma fase de transição. Então, eu peguei meninos aí com 12 anos...
E depois, no final, já estavam 18, 19, o pessoal já tinha transicionado. Então, foi uma fase importante, assim, que eu vi que foi o suficiente. 6 anos foi bom tempo, assim. Que Acho que bom. mais já seria suficiente. Mais seria muito já. O que você diria assim que é uma chave para ganhar o coração do adolescente? Uma chave para ganhar o coração do adolescente. Eu olhando para o adolescente, como eu falei antes, né? Eu acho que ele se entrega por completo, né? Quando você entende que eu sei que tem essa inconstância, que o adolescente ele é reconhecido por isso, né? Conhecido por isso. Ele é inconstante, ele é inconstante. Mas quando você pega e você consegue fazer o adolescente entender a identidade dele em Cristo Jesus, de que não tem nada que ele vai ter mais prazer vivendo em Jesus. Cara, você vai... eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sei que vocês têm muito isso aqui, artes, eventos com tudo, mas a gente criou lá um evento que era a Noite X, que era um evento de teatro, assim, basicamente. Era um evento de... como se fosse uma cantata ou um momento com teatro, dança, vários eventos, né? E a gente chegou a fazer e tinha uma equipe lá com quase 200 adolescentes fazendo a apresentação. E a gente fez 3 sessões. Eu estou falando de algo que foi algo específico e depois passou para a igreja, tá? Hoje a Noite X é um evento da igreja que vai rolar daqui 3 semanas. Uau! E a gente chegou a fazer... foram 3 sessões. Com uma sessão era para adolescentes, mas depois foram pais, então tem tudo isso aí. Mas chegou aí 2.500 adolescentes no auditório nosso lá, assim. E o que eu quero dizer com isso é quando você consegue envolver, você pega algo que o adolescente ele gosta, se identifica, ele entende que, aquilo é precioso para mim, né? Eu sei que a identidade é em Cristo Jesus, mas você usa daquilo para poder arrebanhar ele, pastorear, cuidar dele, ele vai se entregar, ele vai fazer com excelência. Então, quando a gente começou a fazer em 2017, 2018, a gente fazia esse evento, né, que chamava Noite X, que era um evento evangelístico, a gente ia nas escolas, a gente panfletou mais de 20 mil convites nas escolas, entendeu? Através dos nossos âncoras que tinha. E a gente viu isso crescer a ponto do meu pai falar, vamos transformar isso num evento da igreja. Então, passou a ser, a gente fazia 2 sessões no sábado, e os domingos também, até na sessão no culto, a gente fazia uma mini produção e se tornou um evento da igreja. E a galera que cuidava da mídia e cuidava do teatro acabou migrando para a igreja, e hoje nós temos uma escola, por exemplo, de artes, que é da igreja, não é mais dos adolescentes, né? Então, transicionou comigo, se tornou algo que ajuda a igreja de maneira geral. Então, cantata de Páscoa, de Natal, tem a Noite X. Eles servem, e eles eram os adolescentes que serviram comigo há 5, 6 anos atrás, que foram crescendo, amadurecendo. Então, acho que... Isso é tão incrível, porque assim, eu sempre falo que Ministério com Jovens e Ministério com Adolescentes é um grande laboratório de inovação da igreja. Então, aquilo que pode ser experimentado ali, você tem muito mais liberdade. Você reunir uma molecada no sábado à noite, no sábado à tarde, galera de escola. Você, assim, não precisa se preocupar com algumas coisas que você se preocupa no domingo, que você se preocupa com um evento na igreja. Você tem mais liberdade para experimentar. E aí, né, é um presente para o pastor sênior, porque ele olha e vê o que dá certo. E o que dá certo, ele vai trazendo para o ambiente da igreja. Então, e eu acho que tem algumas lições aí, né? Se o líder de adolescentes e jovens está fazendo o que a igreja já está fazendo, tem alguma coisa errada, né? Sim, o ministério dele não precisa nem existir, né? Exato. Aí, se você tem também você é pastor sênior, você tem um ambiente de experimentação ali nos jovens e os adolescentes, anda junto, coloca o olho ali, vê o que pode ser um instrumento de inovação para a igreja, né? Porque essa parte de criação, né? Até o seu livro ele vai falar sobre essa temática, que vocês são muito criativos, né? Muita coisa que vocês fazem aqui a gente copia. Vocês são vocês são demais, é referência. Eu já quero nós. copiar a Noite X também. Não, de verdade. Deixa aí a instrução. Cara, mas assim, eu vejo que no jovem tá, e quando a Bíblia vai falar sobre jovem, tá relacionado a adolescentes também, adolescentes, jovens, que é a força, a criatividade. A gente precisa de todas as gerações na igreja. Não vai ser saudável a gente ter uma igreja só de uma. Não, eu acho que sim, é importante. Eu sei que tem igrejas que acabam afetando mais jovens, adolescentes. Não é um problema isso. Mas eu falo que assim, uma igreja saudável é uma igreja que afeta todas as gerações. Você tem que ter a experiência, a maturidade, mas a criatividade, a inovação, né? A equipe de mídia lá que hoje trabalha na igreja, o diretor de mídia, junto com toda a galera que cuida, né? São 5, 6 pessoas lá. Todos foram dessa época que eu trabalhei na mídia da igreja, né? Eu trabalhei durante 3 anos na mídia, antes de mudar para os Estados Unidos e tal.
E foram meninos que eram meus líderes de célula, depois viraram meus supervisores, e eu montei uma equipe de mídia na igreja, nos adolescentes, perdão. No início dos adolescentes, eu falei, vamos começar o nosso Instagram, vamos... E eu fui pastoreando eles foram crescendo, e daí a gente começou a contratar essa galera. Eles começaram a entrar na igreja, e todos que estão ali hoje foram daquele período que estavam comigo, 2016, 15, início ali, e porque eles tinham a criatividade, amavam aquele lugar, e a gente começou a ver, despertou. E muita coisa aconteceu desde então, entendeu? Muita coisa que acontece hoje na igreja de inovação é por conta deles, né? Uhum. Eles estão lá servindo. O Gustavo, que é o diretor de mídia da igreja hoje, eu casei ele. Ele foi supervisor de adolescentes, foi líder de adolescentes. Hoje ele está nos Jovens comigo, que eu pastoreio ele, mas eu conheço ele há muito tempo, né? E ele começou lá no início, nesse grupinho aí, pensando em Noite X, pensando nos eventos, e depois se tornou um diretor de mídia da igreja, assim, e tem feito um trabalho incrível. Então, assim, é a criatividade, né? É a necessidade disso, né? Todos nós somos criativos, né? É muito gratificante também investir nessa geração, né? Tem muita gente que fala assim para mim, deve dar um trabalho liderar essa galera nova, são muitos desafios, não sei o quê. Mas, assim, para mim é apaixonante. É apaixonante você ver gente com vontade de fazer coisa nova, questionando o que está lá. Né? Eu acho assim, eu até falo, se você quiser saber se o evento que você está fazendo é bom, se a pregação que você está entregando ela está ali atual e está sendo efetiva, você tem que perguntar para um junior, tem que perguntar para um adolescente, porque essa galera não tem filtro, não. Eles vão falar Eles a verdade. Vão falar a verdade. É verdade. E é uma consultoria gratuita, tá? É verdade. Se eles não gostaram, ele vai falar, pastor, não foi e tal. É verdade, tem razão. E a gente está falando de uma coisa assim, de uma experiência, né, bem empírica, pragmática nossa, de líder de jovens, de adolescentes, mas o mercado é assim. Se você olhar o que uma empresa de moda está pensando, o que uma empresa de tecnologia está pensando, eles estão pensando na nova geração, porque eles vão determinar o consumo. É lógico que a igreja não é uma igreja para consumidores, mas você entender essa nova geração te faz se reinventar com aquele negócio que o Karl Barth falava, né? Que é a Bíblia numa mão e o jornal do dia no outro. O jornal do dia está aqui, incluída a nova geração. De entender a realidade das... Porque se você for pensar também, as gerações passam muito rápido, né? É o que a gente estava conversando antes. Eu pastorei 6 anos. Os adolescentes, estou há quase 1 ano e meio aí com os jovens. É muito rápido, a transição geracional é muito grande, a mudança. E assim, se a gente não for efetivo, não pensar também nesse pessoal, a gente vai perder primeiro, né, o potencial que essa geração tem para entregar para a igreja. Eles são difíceis de lidar, algumas coisas são difíceis, é verdade. A gente tem os desafios, tem muitos desafios. Só que vale a pena, né? Vale a pena e o retorno é muito grande. Não que a gente pense nisso, vamos investir só pensando nisso. Poxa, Deus nos deu e a gente tem que pensar nessa galera, né? Eu vejo a necessidade de a gente poder entender essa realidade aí e viver como igreja assim, né? Isso é muito especial. Muito legal. E você falou uma coisa que a gente tem que aproveitar, né? Você falou, às vezes é mais fácil mobilizar o adolescente. Porque o adolescente ele é meio que assim, né? O jovem ele se pergunta muito, né? Quem está lá, como é que vai ser? Vou estar sozinho, né? Muito, cara. Ele é muito assim, ele é nisso. desconfiado. Agora, o adolescente ele pensa só numa coisa. Meus amigos vão estar lá, meu pai não vai estar lá, minha mãe não vai estar lá, eu quero estar nesse lugar aí. Porque ele não tem liberdade para estar em muitos lugares. E, normalmente, os pais deixam ele estar na igreja. Então, assim, os pais deixam eles estarem na igreja, eles gostam de estar com os amigos. É verdade que, muitas vezes, eles não estão lá por causa de Jesus, por causa da Bíblia, por causa da igreja, mas eles querem estar lá. E nós temos todo o acesso ali para conquistar o coração dele, para mostrar Jesus para eles. Então, toda a igreja deve investir pesado nisso, porque você tem a oportunidade de formar uma geração que é apaixonada por Jesus. É verdade. E o jovem, pelo menos o que eu tenho visto agora, pastoreando os jovens, é mais desafiador nesse sentido. Como eu falei antes, eu vejo uma constância maior no jovem, né? Ele é mais constante, tem mais maturidade. Até em termos de liderança, um supervisor de jovens, um líder de jovens, um líder de célula, ele consegue lidar com a situação na célula de maneira mais autônoma e te dá menos trabalho.
Só que, ao mesmo tempo, para você mobilizar, às vezes você tem mais dificuldade. E é por isso que é muito bom essa nova geração. E até em termos de juventude, porque, para mim, hoje, nós tínhamos antes 3 gerações, né? Nós tínhamos os adolescentes, os jovens, que é de 18 a 30, e os jovens adultos. A gente resolveu tirar os jovens adultos porque não foi muito para frente, a gente teve muita dificuldade com o ministério, e daí eu separei uma área na minha juventude onde tem alguns supervisores que cuidam dessa galera, assim, até próximo aí dos 40, que ainda não estão casados, né? Tem gente casada no ministério que pode ficar até ter filhos no ministério de jovens. Só que eu vejo, que eu quero dizer assim, essa galera dos 18, até pensando nas jovens agora, 18, no meio da faculdade, 22, 23, antes de casar, é a galera que você tem que aproveitar assim muito para fazer as coisas, voluntariado. Tipo assim, não que os outros não façam, é porque no meu caso, eu sei que aqui acho que é diferente, tem mais de segregação ainda por causa, né, da igreja, da estrutura da igreja. Mas no nosso caso lá, eu pego essa galera e a gente usa muito assim, vários ministérios que tem dentro dos jovens, pensando porque eles têm uma vida até um pouco mais parecida com a do adolescente, que se entrega mais. É diferente, né? E a gente tem que aproveitar essa galera, né? Tem que aproveitar e ver potencial, ver que pode vir muita coisa desse pessoal aí. Com certeza, né? Os jovens estão ali no momento de fase universitária, de primeiro estágio, primeiro emprego, começando um negócio. No início ali. E gente que também, né, tem muita intensidade, né? Tem muita paixão por Jesus e começam a namorar, termina namoro, né? E precisa muito desse apoio da igreja também, né? Para ter essa sabedoria do céu aí na vida deles. E como que começou o projeto do Antítese? Qual que é a ideia do Antítese? O que está no seu coração para essa frente? Então, foi assim, há 6 anos atrás nós começamos uma escola, e até um nome em inglês, porque eu fiz um interns em 2010, 2011, eu fui fazer um interns, né? Estava no meio da faculdade, fiquei 1 ano na Califórnia, ali numa igreja, e eu fiz um interns também. Só que o interns americano, ele, diferente lá da nossa igreja, era interno mesmo, assim, você ficava manhã, tarde e noite quase na igreja, né? Quando eu voltei, eu já falei para meu pai, olha, a gente precisa fazer algo parecido. Mas eu ainda era novo, não tinha nem assumido os adolescentes, eu era muito novo, não era nem casado. Casei em 2013. Depois, no meio quando eu estava pastoreando adolescentes, eu via uma meninada que transicionava dos adolescentes para os jovens se perdendo. Eu falava, pai, eu vejo muito adolescente de 17, 18, 19 anos que vai à faculdade, nunca mais volta, se perde. Nós precisamos criar uma escola, alguma coisa que vai... onde esses jovens vão ter uma profundidade com Cristo, vão mergulhar na palavra, vão mergulhar na igreja, vão viver experiências fora, tipo assim, de missões. Então, eu já tinha vivido, meu pai falou, então começa, né? Eu fiz o interns, também morei fora para estudar teologia, já casado. E foi em 2015, acho, a gente começou esse projeto. E, assim, deu muito trabalho, porque a gente montou do zero. E era uma escola mesmo, assim, 2 anos, de segunda a quinta-feira, das 7h15 às 10h30. Então, 7h15 às 10h30 da manhã? Não, da noite. Da noite? Da noite. É uma faculdade. Às 7h15 da noite ali, 19 às 22. Isso, perdão, falei 7h15, mas é 19h15, né? Até às 10h30, às 22h30. E a gente tem uma conexão com uma universidade em Londrina, de teologia, onde a pessoa faz... E acabou as validações, né? Mas essa universidade, ela analisou nosso currículo, os professores são todos os pastores, todos têm teologia. E mais 1 ano e meio online, a pessoa consegue se formar e ter o diploma de teologia. Legal. Então, a gente... Daí lá, a gente tem matérias de Bíblia, né? Teologia, tem história da igreja, mas tem matérias de raiz de caráter, matérias sobre vida cristã, tem 30 horas na sala de oração que o aluno tem que cumprir cada semestre. Ele tem que passar lá, a gente tem a sala de oração 30 também. 30 horas de oração por semana? Não, por semana. A gente teve a experiência de... legal. 30 horas de oração que ele tem que cumprir por semestre. Semestre, tá. A gente tinha feito, a princípio, umas 10 horas por semana. Só que foi muito. A gente foi mexendo. Conforme o tempo... A galera ia lá para a sala de oração, dormia um pouquinho. Tipo isso. Porque não dava. E também, assim, é puxado. O pessoal trabalha. Sim. Tem gente que a maioria não trabalha, né? Mas tem bastante gente que trabalha. Daí, além disso, tem os ministérios. Então, no primeiro ano, a gente faz um rodízio em vários ministérios da igreja. Acho que deve ser algo semelhante, talvez, aqui.
né? Eles têm que fazer 50 horas como se fosse o estágio, né, obrigatório em faculdade. Então, ele tem que fazer as 50 horas na igreja cada semestre. E ele vai fazendo rodízio no ministério. E tem as viagens missionárias. Então, a gente já foi para a Índia, já fomos para Filipinas, Honduras, Colômbia. E vai a turma inteira no final do curso? Então, a gente sempre faz 3 viagens ao mesmo tempo. Legal. A gente vai junto e retorna junto, né? Uhum. Então, a gente já foi para o Amazonas, os ribeirinhos, né? Foi Peru, já foi. Eles têm opções. A gente dá uma opção mais barata no Brasil, então a gente vai para Juazeiro, a gente tem uma igreja no Nordeste ali na região bem mais pobre do Brasil, ali uma região bem carente, que a gente tem uma igreja em Juazeiro do Norte, a gente vai para o meio do sertão. Não é Juazeiro na Bahia, não, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte no Ceará. Uhum. Isso. E nós íamos para a África, nós temos uma igreja lá, uma escola, uma INA lá em Moçambique, então nós vamos para lá sempre. E normalmente fazia na América do Sul. É que muita coisa mudou depois da pandemia. Tudo. Tá muito caro, entendeu? Uhum. Então, esse ano mesmo... As passagens mesmo... aumentaram muito. Muito, tá um absurdo, né? Então, esse ano mesmo, a gente está fazendo só 2. Né? As turmas diminuíram um pouco por causa da pandemia, então nós estamos indo para Juazeiro e estamos indo para Portugal, para Taconzenga lá, para fazer a viagem missionária lá. Então, assim, a equipe vai junto, né, e todos retornam juntos. A gente tem um período aí de quase 2 semanas que a gente fica servindo. E é uma experiência mais transcultural, para a gente viver algo diferente, né, para o jovem ter essa experiência com Deus. É muito impactante, né? Então, o retorno que a gente teve disso foi muito forte. Agora, voltando a falar do Antítese, né? Uma das matérias que eu criei, que eu vi a necessidade, era a ideia de defesa da fé. Só que na faculdade mesmo, teologia que eu fiz, eu não tinha tido uma matéria assim... Perdão. Eu não tinha tido uma matéria... Só antes de você... você está falando da matéria do Interns, né? Sim. O Interns dura quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Essa matéria é no segundo ano. Tá. A galera já está mais ali, conhece bem a Bíblia. E a ideia que eu sempre percebi, o pessoal não tem o conceito de cosmovisão, a necessidade de você entender assim, o que você crê, o porquê você crê. Então, eu criei uma matéria e durante uns 2 ou 3 anos eu fui mexendo nela, fui alterando, mexendo, até que ela ficou legal. Assim, eu falei, agora está uma matéria bem, bem legal. E daí, no final, acho que eu gostava desse assunto, sempre gostei de ler esse assunto. Daí eu pensei, eu vou... Na verdade, o Gustavo, que é o diretor da mídia que eu citei antes, falou, por que você não começa um projeto ou faz uma página? Eu falei, será que o pessoal vai consumir esse tipo de coisa ou vai escutar? Falou, fala, não tem muita gente falando sobre esse assunto na internet. Eu falei, então eu vou falar, vou criar. Daí eu criei, na verdade, foi no meio da pandemia, né? A gente não estava com muita coisa, então, ao mesmo tempo eu falei, vou criar algo novo aí. Criei o Instagram e começou do zero. E daí eu peguei essa matéria do Interns, gravei ela. Minha irmã também gosta bastante do assunto, minha irmã é uma supervisora lá junto com a gente. Gravei com ela. Então, o curso são 18 aulas, mais 2 aulas bônus. E essa é de cosmovisão. Lá no Canadá, eles tiram o sobrenome, né? o nome da família, né? Então, é Anna Rose. Rose é que ela é casada com um canadense, né? Por isso que tem esse nome diferente aí. Mas, então, o Instagram começou com base nisso. A Ana, minha irmã, ela me ajuda. Ela acabou de ter gêmeos, né? Gêmeas, na verdade. 2 menininhas, então ela não tem me ajudado muito agora, na verdade. Então, eu estou meio que sozinho, escrevendo. E, assim, são conteúdos diários. Justo, né? Justo. São conteúdos diários e tem esse curso, que eu não fiz muitos lançamentos. Eu lancei 3 vezes só, né? Então, esse curso é um curso online? É um curso online. Daí o Gustavo fica me incomodando, faz um livro, faz um conteúdo, mas tá sempre corrido. Então, Pedro, faz um livro. Tá muito corrido, cara. Então, faz um livro, vem aqui lançar, entendeu? A apostila tá aí inteira você vem, pronta. Prega no Eleve, faz um podcast sobre o livro, entendeu? Vou fazer. Aí, a minha intenção é ter geração. Novembro. Se você quiser terminar até lá, já fica o convite. Vamos tentar aí, mas assim, a apostila lá é pronta já, né? A gente entrega o PDF para os alunos, né? Legal. Então, é legal. Já tem um livro. Você sabe que o livro Ministério com Jovens, ele foi fruto de um seminário de juventude que eu dava de 6 horas, porque antes as nossas conferências elas tinham mini conferências ministeriais, a conferência Inspire. Então tinha um dia que os líderes eles iam para um lugar diferente, e a gente passava o dia, por exemplo, com líderes de jovens, com líderes de louvor, né, com líderes de discipulado, e tinha que ter um conteúdo mesmo mais completo.
Então, a gente preparou esse conteúdo aí que era para 6 horas. Nossa. E eu dei esse conteúdo por volta de 10 anos. E aí, na medida que a gente foi fazendo... Então, quando eu fui sentar para escrever o livro, eu tinha que desapostilar e colocar, né? E é entre diferente, aspas, né? E colocar numa linguagem de livro, que é realmente diferente. Você tem que... Aí eu aprendi muito com a minha esposa. Inclusive, tem um podcast que eu gravei com ela que é sobre escrita. Tá? Eu vou escutar, no caso. E aí, então, ela fala que só não dá para mexer com quem só tem ideia. Se você tem algo escrito a partir da sua ideia, tudo nasce das ideias. Mas se não tem nada escrito das suas ideias, não tem como fazer nada. Não. Mas a partir do momento que tem algo escrito, pode ser apostila, pode ser mensagem, pode ser artigo. Aí você pode ver o que dá de livro ali, né? E aí, depois, a Mariana dava alguns conselhos. Por exemplo, não existe escrever bem. Existe reescrever bem. Escrever, então você faz uma apostila, aí você reescreve para livro, daí você reescreve até que saia alguma coisa. Eu estou nesse processo aí. O Gustavo me incomoda, fica... Você tem que fazer... Eu mandei uma mensagem para ele falando sobre isso até essa semana, na verdade ontem. Falando, o Gustavo que você está falando? É o diretor da mídia da igreja, né, que eu entendi. citei antes. Porque ele sempre me incomoda. E ele me ajuda nos lançamentos e tal, e ele sempre fala bastante. Mas eu também precisava de mais propriedade para falar, né? Eu tenho formação em teologia, tenho formação em administração também, mas eu acabei de finalizar uma pós em ciências humanas com ênfase em filosofia, sociologia e história. Mais pensando nessa área mesmo. Aí você precisa de mais embasamento ainda. Não, não, é mais para eu ter mais propriedade para mim poder falar do assunto. Às vezes você vai falar sobre esse assunto, às vezes você cita algum filósofo, cita algum assunto e você não está, às vezes, no meio. Não que você não possa falar, mas você acaba tendo mais propriedade estando na área, né? Então, eu fiz e pretendo me especializar mais ainda nessa área, né? De filosofia ou sociologia, nessa área que tem a ver com cosmovisão e defesa da fé, apologética, que eu acho que é um assunto que a juventude precisa entender a importância, né? Nós, não só a juventude, mas nós, pastores, igreja, nós precisamos entender. A gente tem esse conceito, às vezes, de que defesa da fé, você fica defendendo Deus, Deus não precisa de defesa, né? Isso aí, mas não é verdade, esse não é o conceito até bíblico, né? O conceito bíblico é a gente pregar o evangelho. A defesa da fé é você falar e também defender de você mesmo as suas próprias dúvidas, as dúvidas do seu coração que você tem, que muitas vezes os jovens dentro da igreja estão tendo, os adolescentes estão tendo, e que eles não sabem responder, eles não têm respostas, eles ficam pensando, a gente acha que não, mas pode ser até pergunta boba que às vezes a gente pensa, mas eles pensam, Noé, como que Noé existiu, né? Como que a gente responde a Gênesis, a veracidade da Bíblia, a veracidade de Cristo, né? Quais são os documentos históricos que provam que Cristo realmente existiu? Sei lá, tem N argumentos, argumento da moral, sentido da vida, que está presente na sociedade e que são coisas, são assuntos que essenciais. Pessoas, essenciais, Eu vejo a necessidade, eu sei que assim, a pregação do evangelho, ela tem o poder de Deus, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, os milagres, a gente precisa, eu não sou um cara cético com relação a isso, a gente precisa ir para este lugar, mas ao mesmo tempo nós podemos usar esses argumentos para poder dialogar com as pessoas, conversar com elas a respeito da fé. E por que a fé cristã ela faz mais sentido, ela é mais não interessante, porque daí parece que é algo humano, mas porque é Cristo, é o Espírito Santo que convence a pessoa. Mas se você for analisar e colocar de lado, que é isso que eu faço no curso, as cosmovisões, você vai perceber que, a mais coerente, a mais correta, a que mais faz sentido é a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, entendeu? É a única que faz sentido. As outras não fazem, né? As outras são caminhos tortuosos que levam para a perdição, né? Nós sabemos disso, mas nós temos a verdade, né? E a gente precisa saber apresentar. Então, eu vejo essa necessidade, né? Incrível, é incrível. E até assim, a sua forma de falar que, gente, cosmovisão bíblica não é defender Deus da ideologia que você vai ver na universidade, Exato. não é defender Deus, né, para que o evangelho não morra na nossa cultura, porque Deus é Deus, né? Ele não precisa de defesa. Exato. Mas é interessante quando você vê o evangelho da carta de Paulo aos Romanos. Aí você vê o estilo literário de Paulo, é um estilo grego, onde ele vai contra-argumentando o tempo todo. Às vezes ele fala, devo estar louco, né, por falar assim.
digo isso porque... Então, ele vai explicar por que ele está argumentando, porque, para ele mesmo, aquilo já é um assunto fechado. Mas ele está ali, parece que falando com alguém, ele está interpelando alguém, ele está pegando todos os assuntos, todas as contra-argumentações, tudo aquilo que se opõe, e ele está trazendo os argumentos ali da cosmovisão cristã, ele está trazendo as escrituras que tinha acesso, que era o cânon hebraico. E é interessante que alguns comentaristas bíblicos falam assim que Paulo parece estar falando para o velho Paulo. Então, era o velho Paulo fariseu, era o velho Paulo que não cria em Jesus. Então, e ele está falando para muita gente que tinha o mesmo background dele. Né? E é muito interessante você ver. E isso é muito útil para o crescimento da nossa fé. Isso é muito útil para nós estarmos bem fundamentados dentro de ambientes diferentes também, onde nós vamos ficar em dúvidas. Eu acho que você colocou muito bem, né? Nós estamos nos defendendo das nossas próprias dúvidas. E para mim, eu acho que é uma dos pontos mais cruciais, isso. São as dúvidas do nosso coração. Porque nós somos crentes, nós cremos. Ter dúvida não é algo pecaminoso. A gente precisa excluir essa ideia, porque muitas vezes no corpo de Cristo, de maneira geral, nosso ensino até bíblico para os nossos jovens, você não pode ter dúvida, você não pode... E não é verdade. Você sabe que a juventude hoje, ela não aceita qualquer coisa. Ela vai procurar na internet logo depois do que você está pregando, entendeu? Porque as respostas estão aí. Então é importante a gente saber dialogar e conversar e responder as dúvidas, porque o problema é sermos incrédulos. Boa. Ter dúvida não é problema, o problema é ser incrédulo. Incredulidade é pecado. Boa. Dúvida não. Dúvida faz parte. Todo ser humano tem dúvida. A dúvida faz parte da existência do homem. Ele, desde que a gente conhece na história, você pega filósofos gregos, sempre houve a dúvida. A existência humana é uma questão. Né? Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido, qual que é o propósito, qual que é o meu telos, né? O que eu vou fazer. Isso sempre existiu. Né? Então, a gente entra nesse ponto crucial e que a nossa juventude ela se depara com essas perguntas. E quando ela não tem as respostas, ela vai procurar lá fora. Excelente. Ela vai tentar encontrar salvadores em ideologias que se apresentam como salvadores. Ideologias tanto políticas quanto econômicas tentam, de alguma forma, arrebanhar as pessoas e a juventude ganha por uma causa. Né? Se ela não for ganha pela causa de Cristo, e, mais uma vez, quem convence é o Espírito Santo, nós não somos nós, mas Deus nos usa como instrumento dele para arrebanhar os jovens. Então, é importante a gente entender isso. Né? E, assim, eu vi uma coisa muito clara, eu me deparei com vários jovens tendo várias dúvidas, e saindo, abandonando a fé, e eu vi a necessidade de falar sobre esse assunto, entendeu? Excelente. Então, e é isso que você colocou, né? Se você não duvida, aonde está o seu livre-arbítrio, né? Porque se você duvidou, se você questionou, se você, de alguma forma, repensou e viu ali que, puxa, faz sentido, não faz sentido, isso que eu ouvi, isso que é o que eu aprendi como sendo verdadeiro, e você escolhe se entregar, não houve livre-arbítrio. E se houve a dúvida, houve a oportunidade de crescer na fé. Houve a oportunidade de conhecer mais Jesus. Houve a oportunidade a oportunidade ali de você ter uma experiência nova com Jesus. Né? Valeu aí pela aguinha, gente. Obrigado. Obrigado. E agora, sim, vou trazer aqui uma experiência minha, para você trazer o que você faz no Antítese, né? Eu lembro que eu tive uma aula na faculdade, um professor de História da Arte, eu tive História da Arte 1, 2, 3 tal, e 4. Você é formado do quê? Eu sou formado em artes visuais com ênfase em design gráfico. Legal. Tem gente que ouve e acha que é curso de Adobe, né? Não é curso de Adobe, gente. É uma faculdade mesmo, 4 anos e tal. E eu tinha excelentes professores ali, e um professor de História da Arte, ele tinha aula de semiótica, que era animal e tal. E eu lembro de um dos professores que trouxe ali um questionamento sobre a ressurreição de Jesus. Você vai estudar muito arte sacra, né? A maior parte da história são artes que tenha um aspecto confessional. E aí, então,
eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha aquela coisa, não, eu tenho que acreditar na ressurreição de Jesus. Mas eu falei, eu queria aprender mais, queria entender melhor. E aí eu procurei um pastor e falei, cara, eu fiquei na dúvida. Por que você acredita na ressurreição de Jesus? Se um jovem te chegar e fazer uma pergunta assim, o que você fala para ele? Como que ele pode crescer nessa dúvida, né? Conhecendo mais a Deus, aí, tendo resposta bíblica em Jesus, etc. Primeiro, eu conversaria qual que é o contexto, o que aconteceu e ver a maturidade desse jovem. Eu indicaria talvez alguns livros, mas falando historicamente assim sobre Cristo, tem alguns argumentos que a gente dá, por exemplo, e sim, sempre partindo do pressuposto de que da narrativa bíblica, porque toda apologética ela tem que partir de pressuposto. Você não vai entender a cosmovisão bíblica ou cristã se você não tiver o pressuposto cristão da narrativa cristã de que houve queda, houve criação, perdão, houve a queda, daí teve toda a história e teve a redenção. Então, tem toda essa narrativa, a gente tem que ter essa visão bíblica, senão a gente não vai entender o cristianismo. Mas partindo ali da história, então você tem alguns argumentos. Por exemplo, Jesus se apresentou para mulheres. É muito improvável isso. Não tem porquê porque Cristo se apresentar primeiro para mulheres ali, porque as mulheres elas eram pessoas da sociedade que não eram consideradas como testemunhas, não tinha validade, né? A experiência ali, o anjo ter falado, realmente aconteceu, e daí elas correrem para começar a falar para os discípulos, todo aquele contexto das mulheres não faz sentido. A própria ideia dos discípulos, né? Eles estavam com muito medo do que estava acontecendo. Depois deles saírem para pregar no templo, toda a realidade do início da igreja ali, eles não terem medo de falar, não tinha por que eles fazerem aquilo. A gente tem, em termos de... Tem historiadores que vão citar que realmente, por exemplo, José vai falar que os cristãos do início, ele não era cristão, ele era um judeu, mas ele vai falar que os cristãos falavam sim que Jesus tinha ressuscitado, que esse Messias, que esse Cristo, enfim, tinha ressuscitado, né? Então a gente tem alguns argumentos, né, que dá para a gente conversar e dialogar. É lógico que no final a gente vai apresentar fatos, vai apresentar, a gente tem argumentos, temos argumentos aqui desse, mas ninguém estava lá. Ninguém, né, nós não estamos lá. Assim como, por exemplo, você pega a teoria da evolução, criação, ninguém estava no início de tudo. São teorias, é uma visão. Vai entrar nossa fé. Agora, a gente pode ter uma fé que usa a razão para olhar esses argumentos, olhar as evidências e perceber, não, é possível sim. Tem testemunhas, esses fatos aqui mostram para nós, não faz sentido. Se Cristo, por exemplo, se Jesus tivesse, eu vou fundar mesmo uma religião que vai fazer sentido para todos, ele teria aparecido primeiro para os homens. A maneira que ele teria conduzido a situação não seria a maneira que os evangelhos nos apresentam. É tudo muito improvável. É tudo muito louco. Os discípulos estavam dispostos a morrer por aquilo. E por que morrer se Jesus realmente... E realmente morreram. E morreram, né? Tiago vai morrer depois. Mas é o que o C.S. Lewis ele fala. Nas afirmações de Cristo, ou ele era louco, ou ele está falando a verdade. É um dos dois. Porque a maneira que é apresentado para nós é uma das duas coisas. Louco ou mentiroso, ou o que ele está dizendo é verdade. Exato. São essas opções. Então, a gente tem argumentos, a gente tem evidências. Nós não estávamos lá, é lógico. No final vai envolver a nossa fé, mas a nossa fé pode usar a razão, pode usar a lógica, pode usar as evidências, né? A gente pode ter uma fé inteligente, né? Então, eu teria que ter uma conversa, talvez, e talvez mostrar alguns argumentos, enfim. Mas é difícil, legal. É difícil. Mas é né? muito bom esse aspecto que você trouxe, né? Que tudo que está na Bíblia parte de uma narrativa. E tem a criação, a queda, a redenção e a consumação. E quando você vê um fato bíblico, você vai trazer dentro desse contexto de uma narrativa. Eu me lembro que esse pastor ele falou isso para mim, e aí ele pegou e leu. Né? Ele falou assim, isso aqui é documento histórico. Tá? Também, além de ser Bíblia. Sim. Aí tinha o final do Evangelho de Lucas, o começo ali de Atos, onde ele fala que Jesus foi visto subindo aos céus. Ele foi assunto aos céus, outra palavra aí. Eu gosto mais da palavra elevado. Né? e por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Né? Ele andou por 40 dias. E é legal, assim como Jesus ele fez questão de construir também a narrativa, a história,
para a sociedade além daquele tempo, né? Porque ele se apresenta para mulheres, né? Ele questiona o valor que uma sociedade dá para cada pessoa. E ele, enfim, é incrível, né? E tem tanta coisa, né? Que, por exemplo, um cara foi pregar numa igreja, um amigo meu, um pastor, um pastor, e aí disse que quando ele chegou para pregar, aí o pastor de lá falou assim, seguinte, tal, uma igreja grande, igreja legal, tal. Aí o pastor que o recebeu falou assim, vamos lá e tal, mas só para você saber a respeito sobre como nós cremos, né? As nossas crenças. Nós não acreditamos que Jesus na Terra, enquanto ele estava na Terra, ele era Deus. Ele era somente homem. É louco, cara. E assim, lógico, o que você diz, né? A gente não está aqui para defender o evangelho para que sobreviva a nossa cultura. Sim. Mas como você se prepara, por exemplo, para um negócio desse, entendeu? E você está firme ali na sua convicção, para você não balançar, né? Nossa, o que os caras estão falando que faz até um pouco de sentido, né? Porque todas as heresias nascem na Bíblia. Sim. Todas as não. Grandes. Grande parte das heresias É dito que a heresia é mãe da ortodoxia, né? Não sei se foi um dos pais da igreja vai falar isso, né? Que a heresia ela é mãe, o pai da heresia, da ortodoxia, porque ela começa, ela engana, ela tem um fundo de verdade, mas no final ela é mentira, né? Isso aí é, pelo amor de Deus, né? Que absurdo um negócio desse. Meia verdade é uma mentira completa. Exato, exato. Mas a gente precisa saber dialogar, né? Agora, nessas questões que são tão pontuais, né? Não tem como negociar, né? Não tem um teólogo cristão que ele vai... Cristão. Tem um teólogo que vai falar, lógico, né? Não é, mas... que esqueci o nome dele agora, que ele fala, né, sobre você falar a verdade em amor, né? Mas você também cuidar com a maneira que você fala, né? Eu citei lá no GKPN, amor sem verdade é brutalidade e verdade sem amor amor sem verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é brutalidade. E assim, a gente precisa aprender a conversar com as pessoas. Boa. A gente precisa saber conversar, né? Até numa questão dessa, é claramente errado. É mentira isso. A gente não pode cair nesse engano. Mas, ao mesmo tempo, saber conversar. Né? A gente tem visto tanto você não no tá meio ali para ser brutal com aquele cara que pensa diferente de você. Exato. Mas você não pode estar fragilizado ao que ele apresenta para você. E você não pode ser politicamente correto no sentido de aceitar aquilo como verdade. Né? Esse posicionamento é muito legal o que você falou. Verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é hipocrisia. Exato. Lehman Himster é o nome do teólogo que vai citar isso, que ele vai falar. Né? E é um momento que a gente vive. Né? É um momento muito delicado. Né? E isso é uma realidade da maioria das pessoas hoje, né? Tem um versículo, eu estava até procurando, porque eu percebo uma descrição do nosso mundo hoje. Um versículo de Amós, que o profeta Amós ele fala assim, Amós capítulo 6, versículo 12. Ele fala assim, acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. E o que o profeta está falando aqui é que essa geração eles estavam confundindo, eles estavam fazendo justiça, mas aquela justiça ela tinha se transformado em amargura. Basicamente isso. O que reflete para mim, o que me faz pensar isso é que se você conquistar aquilo que é justo, aquilo que é legítimo, só que da maneira errada, você só vai conquistar amargura, vingança, vai se tornar um veneno. O que o profeta está falando aqui é sobre fazer a justiça, e a justiça, por conta da maneira errada que você está vivendo, se transformar num veneno. E eu vejo que a nossa geração, por exemplo, ela tem pautas que às vezes são até legítimas, pautas ideológicas. Direitos iguais para todos, minorias, algumas questões que são assim pontuais, que se você for olhar no papel, parecem até assim, são relevantes, são importantes, e fazem até sentido, né? Racismo, coisas do tipo. Só que, da maneira errada, da forma errada, a justiça se torna em amargura, se torna em mais divisão ainda. Né? E é o que a Bíblia está falando aqui, é o que a nossa geração está falando.
e ela promove uma resolução daquilo que está acontecendo, e eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com apologética. Eu sei que tem questões que o evangelho vai discordar, então questões como aborto, ideologia de gênero, mas algumas causas são legítimas até de ideologias que a gente percebe. Que a necessidade, que eu quero dizer assim, muitos jovens estão vindo nessas causas e tem causas que eles querem que são até assim, o evangelho já se propõe a defender essas coisas. O evangelho já se propõe a resolver essas questões. A nossa geração ela tenta resolver da maneira errada e, ao mesmo tempo, ela se coloca num papel de vítima, de vítima da sociedade. É o que nós vemos hoje. E nós, como estamos defendendo a fé, ou falando, ou pregando o evangelho, a gente precisa ter cuidado da maneira de a gente abordar, porque a mentalidade da nossa geração, a mentalidade de vítima, é só você olhar para os nossos filmes. Os nossos heróis hoje são heróis vitimizados. Eles não sabem o que estão vivendo. Você pega o Superman de 1980 e 70, ele é um Superman resolvido, todo bonitão, forte, moralmente correto, virtude. Você não vai ver ele em crise. E você pega o Homem de Aço de 2000 e sei lá, não sei quando que foi feito o filme. Ele é um cara que está com as suas crises existenciais. Ele está lá na tempestade, com um monte de dificuldade, entendeu? Você olha para os nossos heróis da Marvel, eles estão sempre em alguma luta existencial. É de luta existencial em luta existencial. O maior exemplo para mim é o último filme do Thor. Não sei se você assistiu. Não assisti ainda. Cara, enfim, assiste e tira suas conclusões. Eu não gostei muito, não. Né, mas, assim, são crises, eles nunca sabem quem são e as crises definem quem eles são. Basicamente é isso. Eles vão para um lugar de vítima, né? E o que eu quero dizer com tudo isso é que o evangelho se propõe a resolver essas questões e nós que estamos defendendo a fé cristã e pregando para as pessoas, falando a verdade, a gente tem que entender a mentalidade da galera, da juventude, fora da igreja, né? Mas falar a verdade, mas falar em amor. Saber que existe essa mentalidade de vítima, mas mostrar para as pessoas. Eu tive a experiência de ter no meu escritório algumas conversas com algumas pessoas jovens que estavam lutando com essas questões ideológicas, vieram me questionar alguns pontos, assim, muito... Você falava, isso aí é questão política, você está vindo perguntar para mim questões que, não fazem o menor sentido, eu não vou nem expor aqui. E algumas dessas pessoas foram fazer o interns, passaram pela escola, passaram pela essa matéria de apologética, onde eu tento mostrar assim, olha, o problema maior não é um problema externo ao homem. É muito mais do que o racismo. É muito mais do que um problema social. O problema está lá dentro no homem. Quando você, por exemplo, se você resolver a questão do racismo, o homem ainda é pecador, ele ainda vai cair em alguma área, ele ainda vai fazer alguma coisa errada. Não vai resolver o cara. A pessoa não vai ser resolvida. A sociedade ainda vai estar quebrada. Agora, se você resolver o problema do coração, e não a gente resolver, mas Cristo resolver, o Espírito Santo resolver, todas as outras áreas do homem vão ser resolvidas nisso. O reflexo na sociedade vai ser outro. Por isso que as ideologias nunca vão conseguir resolver os problemas da humanidade, os problemas sociais. Não estou falando, mais uma vez, que a gente não deve votar em políticos corretos e acabar se alinhando algumas questões até, né, políticas, mas a gente entender esse ponto, né? E é uma das verdades que eu sempre penso muito quando eu vou defender a fé e eu posto na internet, é esse o propósito, é mostrar o evangelho, é mostrar como o evangelho é superior a qualquer outra coisa, né? E para mim faz muito sentido isso, né? Só isso faz sentido, né? Meu Deus. E é isso mesmo, né? Tão interessante quando você vê, a gente fala assim, as melhores faculdades do mundo foram plantadas, iniciadas pela igreja. E hoje o evangelho não está lá, a Bíblia não está lá. E quando a gente vê a história dessas universidades, não era nem assim, tinha administração, direito e teologia. Na verdade, todas as disciplinas eram estudadas a partir da visão bíblica. Você via o mundo, você via o conhecimento, você assimilava know-how, habilidade, você aprendia coisas novas com a perspectiva bíblica, com a luz ali da palavra, né? Sob a luz do entendimento cristão, e isso tudo fazia sentido. E não foi por acaso que essas faculdades se tornaram grandes faculdades. E não é só fazer teologia. E hoje a gente está correndo atrás de um prejuízo de separar, né,
ali o like, o sagrado, né? O conhecimento, a teologia dos outros logos, né? Das outras áreas de conhecimento, e falar que são coisas separadas. E a gente vive esse prejuízo, a gente vive esse momento que a gente vai lá e vamos criar uma escola para preparar os jovens, para eles não se perderem, para eles levarem avivamento, para eles terem uma base mais profunda. E isso muito legal, né? Como cada lugar vai se adaptar. A gente fez o college, vocês fizeram interns, mas se você fizer só culto com os jovens, só culto com os adolescentes, não vai fazer sentido. Não, você vai estar muito aquém daquilo que você precisa entregar para essa nova geração. Eu acho também. A gente precisa se movimentar, porque o mundo está se movimentando. Né? Obrigado, mais uma vez, valeu. O mundo está se movimentando. A gente vê, em contrapartida, o que eu estava falando, os jovens sendo arrebanhados por essas questões. Muita gente saindo. Eu tive a experiência de ter várias pessoas que acabaram abraçando causas aí. E, assim, a gente precisa ganhar o coração dessas pessoas, né? Desses jovens, adolescentes aí, para não... Eles não podem ser enganados, né? Eles precisam estar preparados. Esse foi o maior ponto, né? Voltando da escola, do curso, eles precisam estar preparados, eles precisam conhecer, eles precisam amar a Bíblia, precisam amar Deus, precisam ter uma intimidade com Cristo. E eu não sei, nós precisamos despertar isso na nossa juventude, né? Tem uma pesquisa no Instituto Barna que revelou assim, que muitos jovens saem da igreja porque não veem na igreja um lugar seguro para expressar suas dúvidas. E muitos saem também porque se sentem julgados quando expressam suas dúvidas e falam de suas tentações. Nossa. Então, se a igreja não é um ambiente... Se a gente tem uma dúvida, a gente é considerado herege, porque os nossos adolescentes vão perguntar: por que aborto é pecado? Né? Por que isso aqui é vida e não é o meu corpo? Né? Então, assim, e o pastor que tiver aquele olhar fuzilante, né? Para alguém que chega sinceramente... porque isso é o que ele aprende, isso é o que ele vai ver. Está sendo bombardeado. Está sendo bombardeado o tempo todo. E o pastor está aqui, né, no ambiente, às vezes, de uma bolha. Aí, quando alguém entra nessa bolha dele com uma questão, ele fuzila, ele julga, ele tem um preconceito. Isso não vai levar a lugar nenhum. Não. Então, a gente precisa conhecer o dilema, conhecer as pessoas, amar as pessoas e trazer um ambiente seguro para que eles expressem e sejam... e que essas dúvidas sejam um momento de encontro com Jesus, né? Então, a gente possa direcionar isso para Cristo através das dúvidas, né? Porque as nossas respostas são respondidas em Jesus, né? Sobre até cosmovisão, perdão, não sei se já está finalizando, mas o curso a gente se baseia nos 4 pilares, né? Que foi o que a gente conversou lá na live aquela vez. A gente fala sobre origem. A gente vai falar sobre, olhando para as cosmovisões, qual que faz mais sentido, assim, a visão que mais faz sentido em termos de a origem do homem, da onde eu vim, a pergunta existencial do porquê que eu tô, né, da onde eu vim, né? Depois a gente fala sobre propósito, sentido, qual que é o propósito da minha vida, qual que é o sentido da vida. Se você olha para a visão materialista, naturalista, se você olha para a visão panteísta, você olha para a visão cristã, qual que melhor responde? Depois a gente olha para a moralidade, que toca em questões como aborto, por exemplo, direitos das pessoas, por que certo é o certo, errado é o errado, da onde nós tiramos isso, e depois destino, né? Para onde eu vou? Se a vida é tudo que há, então, se eu vou morrer, por que importa? Então, não existe moralidade, não existe certo e errado, porque no final vai todo mundo para o mesmo lugar. No final, o que Hitler fez é só questão de opinião. Não muda. Você fazer algo, eu fazer algo. E a moralidade é um processo evolutivo onde nós chegamos. Então, quer dizer que aquela pessoa ali ela não está evoluída o suficiente. Então é errado. Então, essas questões a gente trabalha, né? E a gente vai falando, e depois nós falamos sobre veracidade da Bíblia, questões como esses pontos, né? Acabei não tocando nisso, mas para a gente abranger a cosmovisão bíblica, a gente fala bastante sobre esses 4 pilares, né? De como eles são importantes para um bom entendimento e para uma boa visão cristã de vida, né? Então, repete para a gente os 4 pilares. A gente fala sobre origem, da onde eu vim, né? O sentido da vida, né? Qual que é o propósito, por que eu estou aqui. A gente fala sobre moralidade, né? Por que eu faço o que eu faço, por que existe o certo, por que existe o errado, e para onde eu vou, qual que é o meu destino, né? A esperança cristã, né? A esperança de um futuro. E você vai perceber, porque tem aquela falsa premissa de que o importante é você crer em alguma coisa.
Meu, é importante você crer. Você já deve ter entrado no elevador com alguma pessoa que falou: a religião, tá, o importante é crer em alguma coisa, a gente vai todo mundo para o céu, tá tudo certo. E não é verdade. Não é verdade. Quando você olha para esses 4 pilares e você analisa cada um deles, você vai perceber que o Deus, por exemplo, né, dos muçulmanos, é um Deus diferente do Deus cristão. Mesmo sendo monoteístas, por exemplo, a visão de relacional, de sentido da vida é diferente. O Deus muçulmano, ele não te explica o porquê que você vive o que você vive. Ele não se envolve, ele não se relaciona com você. Você tem decretos e você não tem nem certeza de onde você vai. Então, o destino muçulmano, quando a pessoa morrer, ela não sabe. O próprio Maomé, quando morreu, antes de morrer, falou: olha, orem por mim, porque eu não sei para onde eu vou. Ele não tinha nem certeza de onde ele iria. A visão panteísta, por exemplo, que é uma visão abstrata da vida, que ela não se apega, a visão panteísta, eu falo budista, tal, que não se apega às emoções, o sentido da vida é que você tem que se isolar da sociedade. Você não precisa depender assim, de ninguém, mas no sentido que você tem que ser mestre dos seus sentimentos, mestre das suas emoções, você não precisa ser afetado por isso, daí você vai entender o seu propósito dessa forma. E não é o que a visão bíblica vai falar. É muito mais do que isso. Né? Até de certo e errado, porque também, a termos de destino, tem visões panteístas que têm a ver com a reencarnação. Como assim? Daí você olha para um bicho na rua, pode ser que seja uma pessoa que está reencarnada então num bicho. Como que isso faz sentido? Não tem como. É a visão materialista de vida. O próprio sentido da vida para uma pessoa que é, né, naturalista ou materialista, ou não crê, tanto próximo ao agnóstico ou mesmo um ateu, não tem sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Né? Não tem porquê, não tem propósito. Nós somos só códigos genéticos. Estamos determinados pelos meus códigos genéticos. Né? Richard Dawkins, ele tem um livro que chama o Código Egoísta, o Código Genético Egoísta, que ele vai dizer que, e é engraçado que faz até um paralelo cristão, porque ele fala que toda a maldade do homem está presente no gene do homem. Então, o homem ele tem que ser evoluído o suficiente para conseguir lutar contra esse egoísmo natural presente no seu DNA. Quando você se evoluir o suficiente, você vai então conseguir ser altruísta, ajudar e fazer. E na visão cristã, nós temos um paralelo a isso. É errado que ele pense porque ele tem uma visão naturalista. Mas na visão cristã, nós cremos no pecado original, de que nós estamos afetados, só que a resolução, para sermos resolvidos do problema do homem, nós não somos resolvidos por nós mesmos, pela nossa própria força. Você percebe que a visão materialista, ela também se parece com todas as outras. Você resolve externamente, você evolui. Você também é mestre dos seus sentimentos, emoções, enfim, depende da visão, né? A visão cristã não, ela é realista. Você não nega os seus sentimentos, como o budismo vai falar. Você não tem que ser mestre deles, tem que submeter eles a Cristo e resolver um problema interno. Quando você resolve o ser, os seus sentimentos são resolvidos. O que você faz é resolvido, suas obras são resolvidas. Né? O que você pensa, o que você faz, o que você fala, tudo é resolvido quando o coração do homem é resolvido, porque o pecado do homem, por isso que eu falei, os pressupostos de uma narrativa cristã, a gente tem que entender isso. Criação, queda e redenção. Se a gente não tem esse entendimento, nós não conseguimos nem colocar esses 4 pilares. Então, a gente parte desse pressuposto. As outras visões de mundo não têm esse entendimento de queda. Elas tentam explicar a queda, tentando resolver a queda de forma externa, quando, na visão cristã, o problema real do homem é resolvido em Cristo, lá dentro. Jesus. Isso que é muito lindo. É muito legal quando, por exemplo, sei lá, chega um jovem adolescente para conversar com a gente e fala essa causa, né? Esse dilema, e você pega e traz uma narrativa, você traz para a Bíblia e traz para a resposta que está além da causa, está além, é mais profundo do que aquele dilema e que vai resolver todos os outros. Isso vai nos livrar de, sei lá, de você entrar no embate, de você ter um ambiente ali hostil a uma outra pessoa e vai nos conduzir em sabedoria para conduzir um caminho de realmente verdadeira resposta. Você consegue conversar com as pessoas, né? Isso é muito legal. Muito bom. Gente, é isso. Antítese, perfil do Pedro Elias. A gente poderia falar de muita coisa, né? O seu perfil e da sua irmã. Né? Acaba sendo mais eu que cuido, né? Minha irmã me auxilia ali, ela escreve. No momento ela está cuidando dos gêmeos. Ela está cuidando das meninas, né? Das meninas, das sobrinhas.
Deus abençoe a Ana nesse momento, né? Especial. Nesse exato momento agora. Nesse exato momento. E que Deus te abençoe também. Amém. A gente poderia falar de muita coisa aqui, gente. Se a gente falar, por exemplo, da Noite X, é muito legal. Geração Livre, muita coisa para falar. Do Interns, muita coisa para falar. A gente ainda não falou que ele é filho de pastor, pastor Davi. A gente não falou do Drops, mas o Drops eu vou trazer o Paulinho aqui para falar. João, traz ele para compartilhar aqui. Que também foi fruto de um ambiente de liderança, de juventude, também onde nasceu esse ministério de música que abençoa muito a nação. E tantas outras coisas, né? Obrigado por nos abençoar muito. Para a gente fechar, eu queria te ouvir falando aí de uma indicação de alguns livros. Seriam aí o top 5 aí para a galera ler, crescer. Nessa área de defesa ou de... Vamos aí na área de cosmovisão e apologética. Eu diria Cosmovisões em Conflito, de um autor chamado Ronald Nash. Ele é um professor da Reformed Theological Seminary, uma faculdade reformada, e ele é um professor de filosofia, história, antropologia, um cara muito bom. E ele passa bastante do que eu falei, assim, mas ele foca mais nas matérias de cosmovisão, epistemologia, antropologia, teologia. Ele é bem legal, assim. E é um livro talvez um pouco mais complexo, mas que é legal. Cristianismo puro e simples, não tem como falar, não tem como deixar C.S. Lewis, todos os livros, mas esse sendo um base, assim, onde ele vai discorrer vários assuntos da vida cristã. E é um livro que talvez você vai ter que ler um capítulo, os capítulos são curtos, mas você vai ter que reler, porque tem partes, eu já li com alguns jovens, e os caras falam, eu não entendi, pastor. Não, então releia ou procure uma resenha para falar, entendeu? Então, Cristianismo Puro e Simples, Não Tenho Fé para Ser um Ateu, né, do Norman Geisler, do Frank Turek lá, que também é um livro que... Não tenho fé suficiente para ser ateu. Isso, não tenho fé suficiente para ser um ateu. Muito bom. Em Guarda, do do William Lane Craig, também toca nesse assunto. Ele tem uma visão mais de defesa da fé evidencialista, né? E daí eu diria os livros do Schaeffer, né? A trilogia do Schaeffer, lá, O Deus que Intervém, que são livros mais específicos, mas que eles partem de um pressuposto. Eles têm uma visão talvez um pouco mais reformada, mas eles sempre trazem a perspectiva mais de qual que é o pressuposto cristão para você entender. Então você consegue ter uma base boa, assim, sabe? É bem legal. Então você mesclar. E agora, mais uma vez, eu estou tratando mais do assunto de defesa, cosmovisão. Se eu fosse falar aqui de Ministério Jovem, já indicaria o meu amigo aqui também. Mas, enfim, acho que nessa área, talvez, alguns livros aí para estudar são bons esses aí. Meu amigo, incrível. Obrigado pelas excelentes indicações. Valeu. Você que é líder de jovens, corre, já fecha lá o pacote de todos esses livros. Siga o perfil do Pedro Elias, o Antítese, o perfil pessoal dele também. Você quer conhecer coisas legais sobre o Ministério de Jovens, vai lá para o Geração Livre, segue também. Você está lá perto, vai para as conferências, conecta, legal lá que vai ter só coisa boa, tá? Aproveita a curadoria de conteúdo aí que eu estou te dando. É excelente, tá? Eu fui muito abençoado, cresci muito com essa conversa. Obrigado pelo seu tempo, por vir e por entregar, né? Tanta coisa boa aqui para a gente. Obrigado. E você, Marcos, de verdade. O Madalena é um cara muito especial para nós, para a nossa igreja. Para mim também uma referência aí no Brasil, né? Não só de liderança de jovens, mas como amigo também, né? Tudo que vocês têm feito, pastor Carlito aqui, vocês são demais. Obrigado pelo convite. Uma honra muito grande e a gente está junto, né? Você esperava você em Londrina também para estar com a gente lá também. Espero você aqui também mais vezes. E um abração, pastor Davi, a galera lá toda. Só tem gente boa. E é isso aí, gente. Manda esse episódio para um líder de jovens, para um líder de adolescentes. Se você é pastor sênior, se você é líder de jovens e adolescentes, manda para sua galera, tá? E compartilha também com quem talvez tenha caminhado aí nas suas dúvidas, para que ele não chegue à incredulidade, mas que ele chegue mais perto de Jesus. Criative-se. O extraordinário te aguarda. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.